Doutora Beatriz, a seara trabalhista ela mudou bastante desde a reforma trabalhista, Aham. né, lá do Temer. E muitas empresas até hoje não se enquadraram É. sobre isso aí. Então, em termos de compliance, as empresas foca muito no compliance tributário, hoje no compliance societário, e isso agora está começando a despertar nas empresas a questão do compliance previdenciário, diante de muitas reclamações trabalhistas, muitas inadequações na leitura dos contratos, que muitas vezes é rápido, muitas empresas precisam contratar muito, já tem os contratos prontos, né? Uhum. Então eu queria, nesse preâmbulo aí desse nosso podcast, que você pudesse fazer um resumo do que era antes essa questão da reforma trabalhista e o que veio aí com a reforma trabalhista, para a gente entrar em algumas dúvidas, por exemplo, que eu tenho aqui também como um empresário. Sim. Bom, a reforma trabalhista ela veio em novembro de 2017. Então, desde essa reforma trabalhista para frente, muitas empresas também não se adequaram ou não fizeram as regras que deveriam ser feitas para poder sim aí proporcionar até um ambiente saudável para o seu cliente, para o seu empregado, né? No caso, um exemplo, vieram vários tipos de contratos. Contratos por tempo pelo tempo contratual, daquele tempo que é não só experiência, mas o tempo de determinado, né? Um contrato por tempo determinado. O contrato home office, um exemplo do home office, veio agora, né, em alta na pandemia. Antes não tinha isso, mesmo vindo já com a reforma trabalhista. Então vieram vários direitos ali que as empresas teriam que se adaptar ou até usar aqueles direitos para os seus funcionários, tanto os funcionários contratados antes da reforma, como também depois. Um exemplo que você deu aí na parte previdenciária, né, que está relacionada com a relação de trabalho, afastamentos, indenizações, tudo isso está relacionado ali. Então, aí sim, a assessoria jurídica trabalhista, ela viria para falar para a empresa: olha, você tem que se enquadrar nessas regras, você tem que cumprir essas leis, porque senão futuramente você pode sofrer aí sanções trabalhistas, como também indenizações dos próprios funcionários. Isso daí todo mundo sabe que quebra a empresa, né? Uma indenização trabalhista, dependendo da indenização, e se aconteceu com um, depois vai acontecer com outro funcionário, se esse outro sabe que o outro ganhou a ação. Então, isso daí pode gerar dentro da empresa um movimento contra a empresa com várias reclamações trabalhistas. Não era uma operação que essa empresa se sentia muito confortável de ter trabalhado assim em toda a Latinoamérica, mas quando chegou no Brasil fez um investimento enorme, tudo de recursos próprios e exatamente isso que você falou, a empresa teve que sair do Brasil porque o passivo trabalhista não parava. Era uma linha no balanço que sempre a provisão trabalhista era uma bola de neve, né? É que a empresa não está preparada Não para estava preparada. cumprir as leis do país, né? Não estava preparado. Foi um exemplo muito claro. Para as outras demandas contratuais, sempre Big Four, aquelas empresas grandes de auditoria, mas nesse espectro, nesse construto, realmente fez com que a empresa, uma pena, né? Uma empresa que estava empregando mais de 800 pessoas, né? Isso já faz alguns anos, mas E o realmente Brasil tem bastante, né, leis, né, assim, trabalhista, bastante regra que as empresas têm que cumprir, que às vezes, igual que você falou, vem de fora e não tem conhecimento.